hoje para cá eu trouxe uma história, que é uma história que eu estou trabalhando, que se chama Modo de Amar. Tem um vídeo, está no YouTube, quem quiser ir lá, o canal chama Joana Chagas, traço Joaninha, que é o meu nome de batismo, não é por causa do bichinho, é o meu nome de batismo, né? E aí a gente está trabalhando essa história, então é essa história que eu trouxe hoje para cá para contar para vocês, né? É uma história que está contida no livro do Walter Hugo Mãe. Dá para ler direitinho aí? Fica ao contrário, né? Contos de Cães e Maus Lobos. Então, como a gente está nesse processo, a gente adotou dois gatos, o Luiz Bartolomeu Campos Queiroz, que é o Luiz de Bartô, e a gata lá de baixo, que é a Bela Cora Coralina. Eu estou muito voltada para essa história, que ela tem muito a ver com o afeto com que as crianças tratam os animais, né? Isto. Então a história começa assim. O menino queria muito ter um bicho de estimação. Muito, muito. Ele era apaixonado. Ele queria um bicho de qualquer maneira. E então um dia ele chegou com a mãe dele e disse: Mãe, me dá um cachorro para eu cuidar. Aí a mãe dele disse: Ixi, meu filho, os cães fazem muito barulho quando ladram. E dizem que quando a gente convive muito tempo com eles, a gente fica com um focinho parecido com o deles. Já pensou você com um focinho parecido com o do cachorro? Aí ele disse, poxa, aquelas palavras deixavam um vazio imenso dentro dele. Ele não conseguia acreditar no que a mãe dele estava falando para ele. Então, mas ele não desistia. Aí ele perguntou, mas que tal se a gente adotar um gato? A mãe dele, um gato? Não, meu filho, um gato. Ele arranha as cortinadas e solta pelo por todos os lugares. Aí disse, mãe, então, que tal um peixinho, um coelho, ou melhor, que tal um crocodilo bebê? A mãe dele, meu filho, você não entende. Olha, vou te explicar. Os peixinhos, eles morrem de tristeza dentro do aquário. Os coelhos, eles não podem ver nada, que eles saem roendo tudo. E os crocodilos bebês, você já viu? Quando eles crescem, eles são capazes de engolir você de uma única vez, de tão grande que eles ficam. O menino ficou muito entristecido com aquilo. E aí ela dizia ainda, bichos não, meu filho. Bichos são um perigo. Aí ele dizia, mas mãe, gato vive sozinho no mundo, nem precisa de gente, vive sozinho no mundo com seu nariz. A mãe dele disse, bichos são perigosos. Bichos não, nem pensar. O menino ficou muito triste. E aí, de tanto botar essa história na cabeça dele, ficava martelando, martelando, uma noite ele sonhou. Ele sonhou que ele escutava um piado. Um piado. Um piado. Deve ser do pintainho, do pintinho do quintal da vizinha. Aí ele, ainda sonhando, foi até a janela e os viu direito. Se ele tivesse acordado, ele ia pedir para a mãe dele, mãe, me dá um pintainho de presente. Eles são tão bonitinhos, engraçadinhos, me oferece perigo, parecem um pedacinho de algodão, olhos pequenos e patinhas minúsculas. Mas depois ele ficou ouvindo com mais atenção. E aí ele percebeu que era um canto mais elaborado. Sim, era um canto de um pássaro, de um canário. E aí então ele pegou, ficou encantado com aquilo. Aquele canto ficava embalando os sonhos dele. E ainda pensando que estava dormindo, ele ouvia aquela história, aquele canto ininterruptamente. No caminho da escola, dentro da sala de aula, nos intervalos, de volta no caminho para casa.
E aí, então ele resolveu falar com a mãe. Mãe, eu acho que eu ando despreocupado com a lucidez, porque eu ouço um pássaro cantar ininterruptamente na minha mente. Eu acho que, mãe, tu sabes de uma coisa? Quando alguém é proibido de amar, ele inventa uma outra realidade. Nem que essa realidade seja só de fantasia. Eu acho que eu vivo de fantasia, mãe. E eu acho também que eu só vou parar de ouvir esse canto o dia que eu aprender a voar. A mãe dele ouvia aquela criança de fora. Como era que ela não conseguia esquecer o bichinho de estimação? E ela sacudiu a cabeça negativamente, com meio sorriso nos lábios. E aí, então ele baixou o rosto, ficou triste, pensativo, se afastou. E aí, então ele entendeu perfeitamente o que havia acontecido no coração. Ele tinha um pássaro dentro do seu coração. Ele entendeu finalmente que era dentro do seu coração o melhor lugar para se guardar um bichinho de estimação. E essa história termina assim, com um gostinho de bolinho de caipim. E como eu falei, você pode encontrá-la no livro do Walter Uggelmann, Contos de Cães e Maus Lobos.